Você já se sentiu confuso, como se suas próprias percepções fossem distorcidas? Já ouviu alguém dizer, você está exagerando ou isso nunca aconteceu, você está inventando? Isso não é apenas uma diferença de opinião, é o que chamamos de gaslighting, uma manipulação psicológica que faz você duvidar da sua própria realidade. Neste vídeo, vamos te mostrar como identificar os sinais do gaslighting e, mais importante, como se proteger e recuperar sua confiança. E para ajudar você a entender melhor essa manipulação, vamos contar 5 histórias reais de gaslighting, de pessoas que enfrentaram essa tática emocional em diferentes aspectos de suas vidas. História 1: Um relacionamento abusivo. Maria estava em um relacionamento com João há quase 3 anos. No começo, ele era atencioso e carinhoso, sempre elogiando suas ideias e decisões. Ela acreditava que havia encontrado o parceiro ideal. No entanto, com o tempo, as coisas começaram a mudar de forma sutil. João começou a fazer pequenas observações sobre a aparência de Maria. Você não acha que esse vestido é um pouco ousado para sair? Ou eu preferia que você usasse algo mais discreto. Inicialmente, Maria pensou que ele estava apenas sendo protetor, mas logo percebeu que essas sugestões começaram a afetar a forma como ela se vestia, como falava e até mesmo como se comportava. Então, começaram as críticas mais pesadas. Sempre que Maria expressava uma opinião, João começava a minimizar seus sentimentos e ideias. Você está exagerando, não é assim tão importante, ele dizia, até mesmo quando ela falava sobre assuntos sérios. No início, Maria se sentia um pouco desconfortável, mas começou a duvidar se realmente estava exagerando. Será que suas emoções estavam fora de lugar? João fazia questão de reforçar esse sentimento, dizendo, você está ficando louca, Maria. Isso nunca aconteceu. Eu nunca fiz isso. Cada vez que isso acontecia, ela começava a questionar se estava realmente interpretando as situações corretamente ou se estava exagerando, como ele dizia. À medida que o tempo passava, João foi se tornando cada vez mais controlado. Ele começou a dizer que as amigas de Maria não eram boas para ela, sugerindo que algumas delas falavam mal dela pelas costas. Você não percebe, mas elas não se importam com você, ele dizia. Maria, então, passou a se afastar dessas amizades, acreditando nas palavras dele, e ficou cada vez mais isolada. Eu sou a única pessoa que realmente se importa com você, João a confortava sempre que ela expressava insegurança. Mas será que isso era amor ou controle? Você já passou por algo semelhante? Talvez você tenha notado que, quando alguém te manipula emocionalmente, começa a duvidar de si mesmo, das suas decisões, até das suas amizades. Essa foi a realidade de Maria. Ela não sabia mais o que era real ou não. João conseguiu distorcer tanto sua visão da realidade que Maria passou a se sentir insegura, como se não pudesse mais confiar em suas próprias emoções e escolhas. E o pior é que ela não sabia como sair desse ciclo. Até que, um dia, Maria finalmente se deu conta de que estava sendo manipulada. O momento decisivo veio quando João negou algo que ela sabia com certeza. Eu te disse isso, João. Eu tenho certeza. E ele respondeu, com um tom calmo, não, Maria, você está inventando. Isso nunca aconteceu. Foi nesse momento que Maria sentiu que estava perdendo o controle da sua própria realidade. Ela procurou a ajuda de uma amiga de confiança, que lhe explicou o que era gaslighting. Com o apoio dela, Maria conseguiu buscar ajuda profissional, onde aprendeu a recuperar a confiança em si mesma e, eventualmente, encontrou a força para sair desse relacionamento abusivo. E você, já se sentiu assim? Já teve momentos em que alguém tentou desvalorizar suas emoções ou fazer você duvidar da sua própria memória? Isso é gaslighting, e é mais comum do que você imagina. Se você se identificou com a história de Maria, não tenha medo de procurar ajuda. Você merece ser respeitado, tá? E ter a confiança em si mesmo, tá? De volta. História 2: Abuso psicológico no ambiente de trabalho. Carlos estava no emprego dos seus sonhos, com uma posição de destaque em uma grande empresa. Ele sempre se dedicou ao trabalho e procurou ser um bom profissional. No entanto, seu chefe, Fernando,
tinha uma forma de liderar que logo começou a afetar a confiança de Carlos. No início, as críticas eram pontuais, dizendo que Carlos poderia melhorar a maneira como apresentava relatórios. Talvez você devesse ser mais objetivo e menos detalhado, Fernando dizia, o que parecia razoável. Mas com o tempo, essas pequenas críticas começaram a se tornar mais frequentes e mais pessoais. Carlos, sua apresentação foi um desastre, você não entende nada de como conduzir isso, Fernando disparava, sempre em frente aos outros colegas, o que fazia com que Carlos se sentisse humilhado. Com o tempo, Fernando foi distorcendo a percepção de Carlos sobre seu próprio desempenho. Sempre que Carlos sugeria novas ideias ou tentava melhorar algum processo no trabalho, Fernando rapidamente dizia: "Você está confundindo as coisas, Carlos. Isso não vai funcionar. Você não tem visão de futuro." Essas palavras começavam a afetar Carlos, que já se perguntava se estava realmente preparado para o cargo. Quando Carlos tinha uma dúvida ou pedindo conselhos a Fernando, ele sentia que sua resposta nunca era clara e sempre vinha com uma ponta de desdém. Ele estava sendo feito para acreditar que suas ideias eram ruins e que ele estava constantemente em desacordo com a equipe, o que o fazia se sentir ainda mais inseguro. O pior foi quando Fernando começou a isolar Carlos de seus colegas. Ele dizia coisas como: "Você percebe que ninguém realmente confia em você? Ou esses colegas seus estão apenas se aproveitando de você, você não deveria confiar neles." Carlos, antes uma pessoa sociável e confiante, começou a se distanciar, acreditando nas palavras de Fernando. Ele passou a trabalhar sozinho, não se sentia confortável em interagir com os colegas e sentia que, sem o aval de Fernando, não poderia mais confiar em ninguém. Ele começou a duvidar das relações que havia construído no trabalho e se sentia cada vez mais solitário. Você já passou por isso? Já sentiu que as críticas constantes de alguém no trabalho estavam afetando sua confiança em si mesmo? Isso é uma forma clássica de gaslighting no ambiente profissional. Fernando estava fazendo Carlos duvidar de sua própria capacidade e competência. Isso, no longo prazo, pode gerar estresse crônico e ansiedade, já que a vítima começa a se sentir insegura e incapaz de tomar decisões por conta própria. E o pior é que essa manipulação psicológica não é fácil de perceber quando estamos imersos nela. Carlos percebeu que o ciclo não ia parar. Sua autoestima estava cada vez mais baixa, e seu desempenho estava piorando. Ele começou a ter dificuldades em tomar decisões, se sentindo incapaz de agradar a Fernando. Foi quando um amigo de longa data, que percebeu as mudanças no comportamento de Carlos, conversou com ele e o alertou sobre o que estava acontecendo. Ele então começou a pesquisar sobre gaslighting e se deu conta de que estava sendo manipulado por seu chefe. Com o apoio de seus amigos e familiares, Carlos procurou ajuda psicológica, onde começou a trabalhar em sua autoestima e confiança, além de entender como se proteger de manipulações no trabalho. E você, já sentiu que alguém no seu trabalho estava minando sua confiança ou tentando te fazer duvidar de suas próprias habilidades? O gaslighting no ambiente de trabalho é muito mais comum do que imaginamos e pode afetar a saúde mental das vítimas. Se você se reconheceu nessa situação, lembre-se de que não está sozinho, tá? Buscar ajuda e apoio de pessoas de confiança é o primeiro passo para recuperar sua confiança e autonomia emocional. História 3: Manipulação familiar. Ana sempre teve uma relação complicada com sua mãe. Embora a amasse, ela sentia que nunca estava à altura das expectativas dela. Sua mãe constantemente desvalorizava suas escolhas, dizendo coisas como: "Você realmente acha que isso vai dar certo? Ninguém na família apoia essa ideia." Mesmo quando Ana fazia algo de que se orgulhava, sua mãe sempre tinha uma crítica para diminuir sua confiança: "Você não é capaz de alcançar isso sozinha, você precisa de mim." Com o tempo, Ana começou a questionar suas próprias decisões e se sentir incapaz de fazer escolhas por conta própria. A manipulação aumentou quando sua mãe começou a isolar Ana de outros membros da família, dizendo que as pessoas ao seu redor não se importavam com ela e que estavam contra suas decisões. "Eles não entendem você como eu entendo", sua mãe frequentemente dizia. Ana, em busca de aceitação e amor, passou a se afastar de seus amigos e familiares, acreditando que sua mãe era a única pessoa que realmente se importava. Ela passou a confiar apenas nela,
o que a deixava emocionalmente dependente. Foi somente quando Ana começou a perceber a distância crescente entre ela e o resto de sua família que ela percebeu o quão manipulada estava. A constante negação de suas emoções e a crítica em relação às suas escolhas a fizeram duvidar de si mesma por muito tempo. Mas, com o apoio de um terapeuta, Ana começou a entender que estava sendo manipulada pela pessoa que mais deveria apoiá-la. Reconhecer isso foi o primeiro passo para recuperar a confiança em suas próprias decisões e reconstruir seu relacionamento com os outros membros da família. História 4. Abuso psicológico na academia. Lucas estava animado com seu novo objetivo de melhorar sua forma física e decidiu começar a treinar em uma academia. Lá, conheceu seu personal trainer, Felipe, que parecia ter boas intenções inicialmente, sempre oferecendo conselhos sobre como melhorar seu desempenho. No entanto, com o tempo, Felipe começou a fazer críticas constantes sobre o corpo de Lucas, dizendo que ele nunca teria os resultados que queria e que, se continuasse daquele jeito, nunca chegaria a lugar nenhum. Você está indo devagar demais. O que há de errado com você? Disse Felipe, desmotivando Lucas sempre que ele não conseguia seguir o ritmo das exigências. As críticas não pararam por aí. Felipe começou a minimizar os esforços de Lucas, fazendo-o sentir que suas conquistas não eram significativas. Quando Lucas comemorou a perda de peso, Felipe simplesmente respondeu: "Isso é nada, você não está nem perto de onde precisa estar." Esse tipo de comentário constante fazia Lucas duvidar de sua própria dedicação e capacidade. Ele começou a sentir que não importava o quanto se esforçasse, nunca seria bom o suficiente aos olhos de Felipe. Com o tempo, Lucas começou a se sentir ansioso e inseguro cada vez que ia treinar. Ele se questionava se estava fazendo as coisas de forma certa e sentia que, a cada sessão, o treinador o fazia duvidar de seu potencial. Depois de conversar com um amigo sobre a situação, Lucas percebeu que o comportamento de Felipe não era motivacional, mas abusivo. Ele decidiu buscar outro treinador, alguém que o incentivasse de forma saudável e respeitosa. Com o apoio de um novo mentor, Lucas reconquistou sua confiança e começou a ver resultados positivos, não só fisicamente, mas emocionalmente também. História 5. Relacionamento tóxico em casa. Carla estava casada com Marcos há 5 anos. No início, o relacionamento parecia ser saudável, mas com o tempo, as coisas começaram a mudar. Marcos, que sempre a tratou com carinho, começou a fazer comentários que a faziam sentir-se mal consigo mesma. Quando Carla expressava uma opinião ou uma necessidade, ele respondia com críticas como: "Você está exagerando", ou "Você sempre faz drama por nada." Essas palavras foram minando sua confiança, fazendo-a duvidar se estava reagindo corretamente às situações. À medida que o tempo passava, Marcos se tornava cada vez mais controlador. Ele a fazia sentir que ninguém mais no mundo a amava tanto quanto ele, criando uma sensação de dependência emocional. Quando Carla tentava falar com seus amigos ou familiares, ele constantemente dizia: "Eles não se importam com você como eu me importo. Você não pode confiar neles." Esse isolamento a fez acreditar que Marcos era a única pessoa que realmente se importava com ela, e isso a deixou vulnerável ao abuso psicológico. Carla começou a perceber que não estava mais sendo ela mesma. Ela se sentia constantemente ansiosa, culpada e desorientada. Mas, após um episódio em que Marcos negou algo que ela tinha certeza que aconteceu, Carla finalmente procurou ajuda. Ela conversou com uma amiga e, com o tempo, foi capaz de entender que estava vivendo em um relacionamento tóxico. Ao buscar apoio psicológico e se afastar de Marcos, Carla reconquistou sua autoconfiança e aprendeu a reconhecer os sinais de manipulação emocional, dando o primeiro passo para a sua recuperação. As histórias que compartilhamos hoje, e seja no contexto de relacionamentos abusivos, ambientes de trabalho tóxicos ou manipulação familiar, têm algo em comum: todas revelam os efeitos devastadores do gaslighting na vida das vítimas. Elas nos mostram como essa manipulação emocional pode fazer com que uma pessoa duvide de si mesma, de suas percepções e até da sua própria sanidade. O mais importante é que todas essas histórias têm um ponto de virada, em um momento em que as vítimas se dão conta do abuso e buscam ajuda para recuperar o controle sobre suas vidas. E isso é possível para todos nós.
O que podemos aprender com esses relatos é que ninguém deve viver em dúvida constante sobre sua própria realidade. Se você reconheceu algo que viu, ouviu ou sentiu em uma dessas histórias, saiba que você não está sozinho, tá? É possível se libertar dessa manipulação emocional e, o primeiro passo, é reconhecer os sinais e buscar apoio. Não permita que ninguém controle suas emoções ou distorça sua realidade. Você tem o direito de viver com confiança em si mesmo, tá? De estabelecer limites saudáveis e de recuperar sua autoestima. Se essas histórias tocaram você de alguma forma, inscreva-se no canal para continuar aprendendo sobre como se proteger de abusos emocionais e psicológicos, deixe seu like para apoiar a conscientização sobre o gaslighting e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode se beneficiar dessas informações. Juntos, podemos ajudar mais pessoas a romper o ciclo de abuso e a recuperar a paz emocional. Clique agora para se inscrever e não perder nenhum conteúdo essencial.